Então bora fazer essa questão da URGS sobre equilíbrio químico. Vamos lá? Em um recipiente de 1 litro a 45 graus Celsius e 10 atm, foram colocados 1 mol de N2 e 3 mols de H2. O equilíbrio químico que se estabeleceu pode ser representado pela equação N2 mais 3H2, formando 2NH3. Calcule a constante de equilíbrio Kc, sabendo que no estado de equilíbrio foi obtido 0,08 mol de NH3. Então repara que esse tipo de questão trabalha com distintos momentos. Como assim? Lá no comecinho da questão tem falando que em um recipiente a gente colocou 1 mol de N2 e 3 mols de H2. E lá no final ele fala que no estado de equilíbrio, quando se atingiu o equilíbrio químico, foi obtido 0,08 mol de NH3. Ou seja, nós temos alguns momentos a destacar na nossa reação. Então a gente tem um início, onde nesse início nós temos N2, nós temos H2 e já vamos falar sobre o NH3. Então aqui, ó, nós temos esses carinhas. Só que a questão fala pra gente que no início nós temos de N2 1 mol e de H2 3 mols. Só que se é no começo da reação, o nosso produto ele ainda não foi formado a princípio. Então, nós temos ali 0 mols desse cara. Nada foi formado. E aí nós temos outros dois momentos distintos dessa reação. Um deles é o equilíbrio. Eu vou botar aqui como aqui. E nós temos também o que reagiu, né? O momento onde está acontecendo a reação. Perfeito. A questão está falando para a gente que no equilíbrio químico foi obtido 0,08 mol do NH3. E ali, né, tudo que foi obtido dele foi a partir do que se reagiu, foi a partir do que foi formado, foi a partir da reação. Então aqui 0,08. E aí nós precisamos avaliar justamente agora a proporção do que reagiu. Então o NH3, ele tem aqui coeficiente estequiométrico de 2. O N2 tem um coeficientezinho aqui de 1 e o H2 tem um coeficiente de 3. Então, olhando a proporção de 2 do NH3 para 1 do N2, nós temos que o N2 ele reage proporcionalmente à metade. Então, vai ser a metade daquele valor ali de 0,08. Então, nós temos 0,04. A mesma análise nós podemos fazer agora para o H2. Então vamos pensar o seguinte: se eu tenho aqui 1 mol do N2 para 3 mols do H2, então eles vão ter que reagir nessa proporção. Então, se reagiu 0,04 mol do N2, nós temos 3 vezes para H2. Então, se é 1 para 3 e eu tenho 0,04, eu vou ter aqui um valor de 0,04 vezes 3, que é igual a 0,12, que foi aqui o que reagiu para o H2. Beleza, então agora nós precisamos ver para esses dois reagentes como que foi em relação ao equilíbrio. Então, eu vou fazer uma subtração. 1 menos esse valor aqui de 0,04, que dá 0,96 mol.
E 3 menos 0,12, que dá 2,88 mol. No caso, mols, né? Beleza. Então agora a gente precisa usar esses valores no equilíbrio para poder calcular, enfim, a nossa constante Kc. Então, o Kc nós calculamos pela concentração dos produtos. Nosso produto aqui é o NH3, elevado aqui ao quadrado pelo próprio coeficiente estequiométrico da nossa reação, dividido ali pela concentração dos reagentes, N2, e a concentração do H2 elevado ao cubo. Então agora nós vamos ter que pegar esses valores que nós encontramos utilizando a tabela e substituir na nossa equação da constante de equilíbrio. Então, Kc é igual à concentração do NH3. E aqui eu quero fazer uma coisinha diferente. Vamos colocar esse valor de 0,08 andando essa vírgulazinha aqui para a direita, 1, 2. Então, já vamos colocar ele como 8 vezes 10 a menos 2. Eu vou voltar para a nossa canetinha amarela agora. Elevado ao quadrado. Dividido pelo N2. E aí eu vou colocar aqui, ó. Mais uma vez, pega essa vírgulazinha e dá uma andada com ela para a direita. Então, 9,6 vezes 10 a menos 1. Só andei uma casinha. E isso tudo vezes 2,88 ao cubo. Beleza. Então aqui, ó, por que eu fiz isso? Porque, na minha opinião, para poder fazer algumas continhas, acaba facilitando. Então, esse 8 elevado ao quadrado, 64. 8 vezes 8. E esse 10 a menos 2, nós fazemos 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2, repete a base e soma os expoentes. Vamos lá que eu vou mostrar. Então, nós tínhamos inicialmente Kc, 8 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, dividido por 9,6 vezes 10 a menos 1, vezes 2,88 ao cubo. Então, aqui em cima vai ficar 64, e aí, né, vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 2, ou seja, repete a base, a gente vai somar esses expoentes. Já vou até apagar aqui, ó, e colocar o menos 4. Repeti a base e somei menos 2 com menos 2, menos 4. E isso tudo dividido por 9,6 vezes 10 a menos 1, vezes o 2,88 ao cubo. E aqui a questão não facilita tanto em relação aos valores, mas a gente consegue ainda melhorar um pouquinho algumas coisas. Por exemplo, se eu pegar essa vírgula aqui e mais uma vez andar com ela para a direita, eu vou ficar aqui com 96. Então, 64 vezes 10 a menos 4 dividido por 96. E aí, se eu andei uma casa, vou colocar mais uma casinha ali, já tinha uma, então vai ficar 2. Vezes 2,88 elevado ao cubo. A gente não vai conseguir ainda se livrar tanto assim das continhas, mas a gente consegue dar uma melhorada. Então vamos lá, ó, 64 a gente consegue simplificar aqui por 2. Então 64 dividido por 2, 32. 96 dividido por 2, 48. Dá para ainda simplificar, os dois ali, né, são divisíveis por 2, então divide por 2, 16. Aqui mais uma vez, 24. Lá em cima, dá para dividir ainda 8. E aqui, ó, 12. Dá para dividir mais uma vez. Então,
Aqui fica 4. E aqui fica 6. E aí, se a gente fizer mais uma vez, sobra 2 e sobra 3. Então, acredito que já deu uma leve melhorada ali. Então, fica 2 vezes 10 a menos 4 dividido por 3 vezes 10 a menos 2 vezes 2,88 ao cubo. Esse 10 a menos 2, né? Tá aqui com menos 2, a gente pode subir esse carinha só trocando esse sinal. Então a gente pode jogar ele lá para cima como 10 a 2. E aí com isso, a gente corta esses valores. Então como assim, Léo? Assim, ó. 2 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a 2 dividido por 3 vezes 2,88 ao cubo. Então 10 a menos 2 sobra menos 2. Reescrevendo isso tudo, nós temos 2 vezes 10 a menos 2 dividido por 3 vezes 2,88 ao cubo. E a gente vai chegando cada vez mais num momento que a gente vai ter que aqui fazer as continhas na mão. Já consigo simplificar bastante o valor, mas agora não tem muito jeito. A gente vai ter que fazer essa continha de 2,88 ao cubo, depois multiplicar isso por 3 e fazer a divisão de 2 por esse valor. E isso vai gerar para a gente um resultado de Kc igual a 2,8 vezes 10 a menos 4. E aí, chega aquela hora que vocês perguntam em relação à unidade. E aí, eu vou lembrar que aqui nós não trabalhamos essas constantes com unidade. Então, elas são adimensionais, elas não têm unidade. E a resposta seria só 2,8 vezes 10 a menos 4. Beleza, galera? Se vocês ficaram com alguma dúvida, eu peço que deixem aqui nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, que deixem um joinha. Muito obrigado e até a próxima.